bem, vamos iniciar mais uma aula para a resolução de questões a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, e também de questões relativas à causa da infância e juventude. A primeira questão que nos apresenta trata-se, por exemplo, do estágio de convivência. Vamos ver o que é que se pergunta a respeito dela. Vamos à tela. Acerca do estágio de convivência precedente à adoção, assinale a afirmativa correta. Vem aqui para mim. Vejam, primeiro ele está perguntando qual é a alternativa correta a respeito do estágio de convivência que precede a adoção. Nós sabemos que a adoção é uma das formas de colocação em família substituta e para que ela se concretize, se realize, é preciso que haja a comprovação do estágio de convivência, lógico, precedente a ela, ou que se comprove que a criança já convivia com este casal e já desenvolveu laços de afinidade e afetividade. A lei, a partir do artigo 46, traça algumas regras a respeito do estágio de convivência. Então, eu peço aos alunos que já abram no artigo 46 para a gente começar a ver qual da proposição aí está correta. Vamos ver o que diz a letra A. O período do estágio de convivência será fixado pela autoridade judiciária, sendo dispensado na hipótese de o adotando encontrar-se sob a tutela, a guarda legal ou de fato do adotante durante tempo suficiente para a avaliação da convivência da constituição do vínculo. Se a gente for ler aqui o artigo 46, vamos ver. Ele diz notadamente: a adoção será precedida do estágio de convivência com criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades de cada caso. Então, a autoridade judiciária vai fixar um prazo e a lei vai dizer qual é o mínimo desse prazo. Só que a proposição aqui, volta para ela caduca ou falece justamente porque ela exige que seria dispensado o estágio se encontrasse sob a tutela ou a guarda legal ou de fato. Na verdade, o parágrafo 1º do artigo 46 diz que tem que ter a tutela ou guarda legal que autorize ou que comprove essa convivência e autorize a gente não exigir o estágio que precede. Assim, se a gente for ver o parágrafo 2º do artigo 46, a gente vai notar que a guarda ou tutela, de fato, não autoriza a dispensa do estágio de convivência. Portanto, quando a gente volta aqui para a questão e ela afirma: o período do estágio de convivência será fixado pela autoridade judiciária, está ok. Sendo dispensado, ele já começa a abrir a hipótese de dispensa e informa: na hipótese de eu adotando encontrar sob tutela ou guarda legal, ok, está dentro do que diz o parágrafo 1º. Ou de fato, não, porque ou de fato não existe. A guarda ou tutela de fato, regra do parágrafo 2º do artigo 46, não autoriza a dispensa do estágio de convivência durante tempo suficiente para avaliação da convivência da constituição do vínculo. Ou seja, pela regra do artigo 46, parágrafo 1º, há de se ter para dispensar o estágio de convivência, notadamente, a guarda ou tutela legal que preceda ao pedido de adoção. Vamos ver a hipótese da letra B, o que sugere. A finalidade do estágio de convivência é permitir a avaliação da conveniência da constituição do vínculo familiar entre adotante e adotado, razão pela qual pode ser dispensado se, cumulativamente, o adotando já encontrar-se sob tutela, guarda legal ou de fato do adotante e em audiência consentir com a adoção. Não há a hipótese de se dispensar o estágio de convivência com a comprovação da tutela ou guarda de fato. Há de ser a tutela ou guarda legal, conforme preconiza o artigo 46, parágrafo 1º. Vamos agora à proposição de letra C. O período de estágio de convivência será fixado pela autoridade judiciária em observância às peculiaridades do caso, não podendo ser este inferior a 60 dias para os casos de adoção internacional e de 30 dias
para adoção nacional, salvo a hipótese de convivência prévia em decorrência de tutela, guarda legal ou de fato. Duas coisas aí estão equivocadas. A primeira é o prazo mínimo para o estágio de convivência, inclusive para o internacional, que é de 30 dias e não de 60. A segunda é a insistência na proposição de que a tutela ou guarda de fato autorizam a dispensa do estágio, o que a lei não prevê. Vamos à hipótese de letra D. Muito bem, a letra D diz: o período de estágio de convivência prévio à adoção internacional deverá ser cumprido no Brasil e terá prazo mínimo de 30 dias, correto? Ao passo que, para a adoção nacional, inexiste prazo mínimo, podendo inclusive ser dispensado na hipótese de prévia convivência familiar, está comprovada a prévia convivência familiar, em decorrência da guarda legal ou da tutela. Ok, então essa proposição é a sugerida como correta porque ela atende às expectativas do artigo 46 e seus parágrafos. Então está dentro da normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, merecendo a nossa acolhida. Muito bem, nessa primeira questão nós vimos a respeito do estágio de convivência que precede a adoção, que nasce ali a regra no artigo 46, tem 4 parágrafos. Eu gostaria de salientar o parágrafo 4º, que não foi tratado dentro das proposições das questões, que exige que esse estágio de convivência seja acompanhado por uma equipe interprofissional. Lógico, a gente vai ter uma criança em posse de um casal, né, com termo de responsabilidade desse casal, e a aferição dessa convivência, dos interesses atendidos da criança, das ansiedades atendidas do casal e dessa harmonia que deve existir entre o adotando e os adotantes. Quem vai aferir isso é uma equipe interprofissional que vai também conviver com esse casal e fazer as entrevistas e as aferições para que daí surja um documento, né, um relatório que ratifique o estágio de convivência, que prove que o estágio de convivência foi exitoso e que, por conta disso, a criança ou o adolescente podem ser adotados por aquele casal. Assim, voltando a dizer, artigo 46 e seus parágrafos encerram a questão do estágio de convivência tão importante para os procedimentos de adoção em sede de colocação em família substituta.